Queridos irmãos, que Deus nos abençoe a alma na noite de hoje. O tema proposto para nós, apesar de acharmos um tema comum, sem muita expressividade, ao estudar esse assunto nós descobrimos que é o tema mais tratado no Evangelho segundo o Espiritismo. Nenhum outro tema é abordado em 3 capítulos seguidos. E aí nós perguntaríamos, que tema é esse? Muita gente vai falar que é o amor, que é o perdão, algo muito mais simples, mas de uma dimensão em nossas vidas que nós nem sequer temos noção. E ainda na condição de espíritos aprendizes, ainda não fazemos o devido uso desse recurso em nossas vidas, que é a prece. Nós não cultivamos o hábito da prece. Ouvimos falar, mas nós não temos a dimensão das forças que nós desencadeamos, segundo Hermínio de Miranda, quando estamos no processo de oração. Se nós soubéssemos o que nós poderíamos fazer durante esses estados, nós jamais diríamos na vida da gente: quanto mais rezo, mais assombração aparece, né? Porque não estamos fazendo a oração direita. Nós estamos igual a um garoto que numa entrevista na televisão algum tempo atrás, ele dizia que a mãe dele ensinou ele a orar. E quando ele chegava no final do Pai Nosso, ele dizia: mas nos livra do mal-amém. O mal-amém era um monstro que se escondia debaixo da cama. Porque nós quase sempre decoramos e nem sequer botamos o nosso sentimento, o nosso entendimento em cada uma daquelas palavras. Acaba virando um processo repetitivo. E aí, quanto mais rezo, mais assombração aparece. Porque nós não dispersamos essas energias durante o processo de oração. A oração é tão importante que o próprio Moisés se dirigia ao Monte Sinai para orar. Buda também. Jesus no Monte das Oliveiras. Francisco de Assis no Monte Alvernes. Essas entidades luminares se recolhiam para orar. E a gente nem sequer tem tempo. Vai andando, começa a fazer o Pai Nosso, dorme. Não seja feita a vossa vontade, a gente já dormiu. Está lá roncando. Termina de orar do outro lado, às vezes, né? Então, assim somos nós. Nós realmente não criamos uma disciplina, um hábito da oração. Não desenvolvemos esse processo em nossas vidas. Eu trouxe um dizer do André Luiz, que em 1941 esse espírito se aproximava do Chico Xavier, para então, a partir de mais ou menos 1943, começar as suas obras. E no livro O Nosso Lar, muito conhecido por todos nós, que até virou um filme, ele em determinado capítulo, logo no início, ele coloca uma rogativa. Ele diz assim: quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas imitando criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto e que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhes a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Pai? O André Luiz, após 8 anos, exatamente 8 anos, caminhando nas regiões de sofrimento,
nas regiões umbralinas que nós conhecemos, o chamado umbral, e ele, após 8 anos de sofrimento, ali, naquele período de refazimento, de reflexão, onde ele começa a entender o que é realmente a vida fora da matéria, e é ali naquele instante que ele reconhece a sua paternidade divina, se curva e em 2 minutos ele faz uma oração e é então resgatado daquelas regiões do sofrimento. Em 2 minutos ele conseguiu cessar um problema de 8 anos que se arrastava ali naquelas regiões de dores. Então, em 8 anos, ele em 2 minutos conseguiu modificar aquele quadro simplesmente através da oração. Coisa simples, que já desde a infância a mãe da gente costuma nos ensinar. Mas nós não temos tempo, andamos, caminhamos e nem sequer cultivamos o sentimento de gratidão à vida. A vida que nos dá tanta coisa. E às vezes a gente diz, mas eu estou com isso, eu estou com aquilo, minha vida é assim, mas podia ser pior. Se nós estamos aqui, estamos numa condição melhor. Então o André Luiz consegue sair daquela região, ali ele é resgatado pelos Espíritos e levado para o nosso lar. E aí então começa toda a sua trajetória de repórter do mundo espiritual. E mais tarde ele nos traz isso. E em toda a sua obra, ele vai se reportar à prece, vai nos lembrar da importância e do valor, não só na condição de encarnado, mas também na condição de espíritos fora do corpo. A prece é tão importante para nós, e nós não aquilatamos isso, que Jesus nos ensinou a fazer. Jesus nos deixou o Pai Nosso. Quantos Espíritos nos deixaram as suas orações? Essa maneira de se comunicar com o Divino. E aí uma mulher pergunta a Jesus aonde era importante orar, se era em Jerusalém ou em Corazim. E aí Jesus diz que o templo de Deus estava dentro de nós. Que o importante não era onde nós estivermos, mas é como nós estamos. Por isso devemos aproveitar as oportunidades, até mesmo dentro da casa espírita. Nós não temos noção dos trabalhos que são desenrolados durante a nossa estadia na casa espírita. Aí a gente começa a falar da política do Lula, da Dilma, de não sei quem, e do não sei o que, do carro novo, e perde a oportunidade de se envolver com a psicosfera espiritual da casa. Porque também tem uma frase que diz: o silêncio também é uma prece, mas a gente não consegue ficar calado. E aí a gente perde essa imensa oportunidade de interagir com os nossos guias, com os guias da casa, conosco mesmo, que a gente não tem tempo para a gente. A gente tem tempo para tudo. Vê a minissérie em 14 capítulos, mas a gente não tem tempo para fazer uma oração. Vê uma novela que não vai acrescentar nada em nossas vidas, mas a gente vê ela até o final e chora de se acabar. E é sempre aquela história, não muda nada. É quem fica com quem matou quem. Acabei com a novela de vocês. Acabei. Foi Paulo Outram que dizia isso. Ele se recusava a fazer novela. Então agora, quando vocês verem, vai perder a graça. É um tempo que a gente podia estar ganhando, lendo uma obra que vai nos acrescentar algo, que vai nos inserir valores, que vai nos ajudar no processo de espiritualização. Mas a gente ainda é muito tacanho, muito acomodado. Nós não nos dedicamos a essa prática. A prece do Chico não é aquela prece de 2 horas.
ele dizia: ai meu Deus, só mais um dia. Era essa a prece dele, todos os dias que se levantava. E ele falava que em muitas circunstâncias da nossa vida, bastava um ai meu Deus para a espiritualidade nos socorrer. E às vezes, muito antes de pedirmos ajuda aos espíritos, eles já até prestaram o auxílio. Então a espiritualidade está aí trabalhando, mas ela precisa encontrar ressonância em nossos corações. A partir do momento que ela não encontra essa correspondência, aí as coisas não fluem como nós gostaríamos. A prece é tão importante que Jesus falava: seja o que for que peçais na prece, crede que obterei e vos será concedido. Isso está lá em Marcos, Bata e a porta se abrirá, pedi e obtereis. Mas o que a gente está pedindo? Para acalmar a minha sogra, para me ajudar a melhorar o emprego. Não é essa a proposta da oração. Eu quero, meu Deus, me ajuda a trocar de carro. Até ajuda, mas não é esse o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é o aprendizado. Então nós estamos aqui para aprender e não para se enriquecer ou para se livrar da nossa sogra. É para aprendermos a conviver uns com os outros, porque viver é muito fácil. Viver, a samambaia vive, o cachorro, a abelha vive, mas conviver é somente conosco. Nós é que estamos nesse processo de conviver, saber viver um com o outro. Essa é a nossa meta. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que há 3 coisas no capítulo que fala sobre a eficácia da prece. Há 3 coisas que os Espíritos sempre nos ajudam. E essa é a palavra que eles colocam. Sempre nos ajuda quando nós pedimos com sinceridade 3 coisas. E toda vez que a gente pede com sinceridade, os Espíritos nos acorrem, que é a paciência. Quem não precisa de paciência? A coragem e a resignação. Esqueci de falar uma coisa. Quem quiser dormir, pode dormir, porque hoje, se alguém catucar, vocês dizem que estão em prece. Então, está tranquilo hoje. Hoje eu não vou fazer pergunta. Só no ronca, que aí é demais. Então, vamos na condição da prece. Jesus, ele não só nos ensinou a orar, nos deixou uma oração, como também nos concedeu aonde orar, que é dentro de nós. Ele também nos deixou o que é preciso para que nós oremos. E aí ele nos deu a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu foi orar e disse: Senhor, tem de piedade de mim, que eu não sou como esse outro. Eu cumpro as minhas obrigações. Eu acho que esse fariseu era espírita. Eu cumpro as minhas obrigações, dou o meu dízimo. E o publicano, que estava mais afastado, disse: Senhor, tem de piedade de mim, sou pecador. E Jesus fala que o publicano, pela condição de humildade, a sua oração foi reconhecida. Então, ter essa condição de humildade, a oração não é questão de barganha. Meu Deus, eu ajudo tanta gente, se eu podia me ajudar. Não funciona assim. É questão de mérito, de humildade, de sentimento. Independe de quem quer que seja. Essa é uma condição. A outra, Jesus nos falava que quando fôssemos ao templo fazer as nossas oferendas, e de acordo com outros discípulos, que diz que quando fôssemos orar, se tivéssemos alguma coisa contra o nosso irmão, que
nós perdoássemos. E aí então fizéssemos a nossa oração. Então orar, pedir a Deus, gente, funciona mesmo. Se vocês tiverem um ressentimento contra alguém, abençoa aquela pessoa. Se aquela pessoa te causa irritação, abençoe mentalmente ela. Eu te abençoo com o nome de paz, de equilíbrio. E isso vai mudando esse antagonismo que nós temos em relação ao outro. Funciona para a sogra. Podem experimentar. E aí os Espíritos dizem que a prece desperta em nós mecanismos que nós nem imaginamos. E principalmente a faculdade de curar. E os Espíritos colocam no livro dos médiuns a faculdade de curar pela imposição das mãos tem evidente o seu princípio numa força excepcional de expansão, mas é aumentada por diversas causas. E aí ele coloca as causas: a pureza dos sentimentos, o desinteresse, a benevolência, o desejo ardente de aliviar a dor do próximo e a prece fervorosa. Então a prece é uma grande ajuda nos casos de cura. Agora vamos aqui. Será que a gente pode obter cura através da prece? Eu vou orar, vou sentar e vou pedir a Deus para ficar curado. E aí eu vou ficar curado. Será que isso funciona? Será que é assim? E aí Kardec fez essa pergunta aos espíritos no livro dos médiuns, item 176, na pergunta 8. Podem-se obter curas apenas pela prece? E os espíritos respondem, espíritos que dentre eles estava a figura de Jesus, que se reunia com Kardec uma vez por mês, 15 minutos, para ajudar na codificação. Tem casa espírita aí recebendo Jesus toda hora, né? Mas tem. Sim, e os espíritos respondem que nós podemos obter curas pela prece. Sim, às vezes Deus o permite, mas talvez o bem do doente esteja em continuar sofrendo, e então se pensa que a prece não foi atendida, porque algumas dores nós sabemos que é um freio para nós. O indivíduo que tem uma problemática de estômago, uma úlcera, ele não vai comer uma feijoada, ele não vai beber, porque ele já cometeu esse delito em outras vivências, e aí mais uma vez ele se compromete. Então a dor é uma maneira às vezes de nos frear. Se nós aprendemos, nos libertamos desse sofrimento. Mas se nós ainda não aprendemos, carregamos isso por um bom tempo. Então a dor muitas vezes vem para nos impedir de errar ainda mais, de contrair muitos débitos. Uma vez em Uberaba, o Chico começou a trazer mensagens de Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra propôs um trabalho com o Chico do receituário mediúnico. O Chico pegava o nome da pessoa, a data de nascimento, numa folha em branco, ia para uma cabine no final dos trabalhos. Lá então ele psicografava as receitas homeopáticas e dava às pessoas. Apareceu na época uma senhora que estava com princípio de tuberculose. E ela então, muito pobre, muito carente, foi lá buscar o receituário mediúnico. O Chico na época não tinha como fornecer a medicação. O Chico também já passou por isso. E na época a casa não tinha como fornecer essa medicação. O Chico então deu a receita a ela e ela levou aquela receita para casa. Tempos depois, ela retorna à casa espírita. E o Chico, ao vê-la, reconheceu. E pergunta a ela, irmã, a senhora
senhora ficou curada, conseguiu comprar os remédios, e ela então olha para o Chico e diz: ah, Chico, eu fiquei curada sim, mas eu não consegui comprar os remédios. E ele pergunta: então o que você fez? Ela falou: Chico, todos os dias na hora da Ave Maria, eu colocava um copo d'água, pegava um pedacinho do papel da receita, rasgava e comia o papel com um copo d'água e fazia minha oração. E ficou curada da tuberculose. A gente não vão comer papel em casa. Foi a oração, tá? E aí a oração tem esse potencial. Dependendo do caso, ela nos ajuda. Os Espíritos perguntam também, né, que é a prece. A Dona Maria João de Deus, que foi a mãe do Chico, um espírito muito iluminado, teve 9 filhos, o Chico foi o 6º filho. E ela morreu quando o Chico ainda era muito pequeno. E aí então ela, ao desencarnar, ela era uma católica fervorosa, ela ia todos os domingos à igreja. Para que vocês tenham uma ideia, na época, ela andava 11 quilômetros para ir à igreja. E ela era uma personagem muito conhecida, está lá no livro Ave Cristo. Ela é a reencarnação de Flávia. Flávia não, desculpa. Esqueci o nome agora, depois eu lembro. E ela trabalhava na casa da Lívia, junto com o senador Públio Lentulus. Ela cuidava da Flávia. Ela era aquela escrava, aquela serviçal que levou a Lívia para o cristianismo. Era Ana o nome dela. Está lá no livro. E depois ela reencarna como a mãe do Chico, a Maria João de Deus. E o Chico era a Flávia daquela época. Era uma das suas vivências. E aí então Dona Maria João de Deus desencarna. E ela, uma pessoa semi-analfabeta, mas ela gostava de ver aquelas figuras nos jornais, e ela se encantou ao saber da descoberta, na época de Saturno, e das estrelas. Era um sonho dela, ela ficava muito admirada. Qualquer notícia em relação ao nosso sistema planetário. Quando ela desencarna, ela pede ao seu guia espiritual que a leve em um desses planetas. Ela desencarnou aproximadamente em 1915. O seu mentor, então, leva a Saturno. E ao regressar em direção ao nosso planeta Terra, estava na época acontecendo a primeira grande guerra mundial. A Terra estava envolvida numa nuvem escura muito densa, emitida pelos nossos pensamentos de temor, de aflição, e dentre essas nuvens saíam raios luminosos que atravessavam essas nuvens e iam em direção às colônias espirituais. A Dona Maria João de Deus ficou muito impressionada com a beleza de alguns raios partindo, furando aquela nuvem e se dirigindo à colônia. Ela pergunta então ao seu guia o que era aquilo. Isso está no livro Cartas de uma Morta. Foi escrito em 1939. Foi reescrito. E aí então, o mentor pede que ela se aproxime e que toque em um daqueles filetes de luz. E ao se aproximar daquele filete de luz, ela toca. E naquele instante, na sua tela mental, ela pôde ver uma mãe de joelho, em súplica, pedindo que Deus não deixasse que o seu filho morresse em combate. Aqueles filetes de luzes eram as orações que partiam da terra para o mundo espiritual. E no mundo espiritual, a Dona Maria João de Deus vem a trabalhar em um desses departamentos responsáveis por acolher a prece dos encarnados.
E ela lhe diz que nenhuma prece é esquecida, que todas as preces que chegam às colônias espirituais são examinadas e atendidas. Talvez não da maneira como nós queiramos. Para que vocês tenham uma noção da prece, ela é tão interessante. O Chico tem um caso muito particular. Ele, vindo à noite do centro, em direção à sua casa, ao se aproximar daquela época ainda tudo muito escuro, né, as ruas ainda muito mal iluminadas, a gente está falando aí do meado do século passado, o Chico vê uma certa luminosidade andando na rua, e aquilo chama a atenção dele. E quando ele olha, ele vê que era um cachorro luminoso. Ele então é tomado de um espanto e diz: ai meu Deus, estou ficando doido, já estou vendo cachorro iluminado. E aí naquele exato momento, o Emmanuel aparece para ele e diz: não, Chico, você tem razão de ver isso sim. Esse animal já saiu do corpo físico há 9 anos, ainda não regressou, porque o seu dono comumente faz orações para ele. Por isso ele está nessa condição de luminosidade. Então a gente vê como a prece é importante e nós não imaginamos. Até mesmo para um animalzinho querido, ela tem um efeito benéfico, mas a gente não usa, né? A gente fica, quem sou eu? A nossa modéstia acaba caindo, nos levando para o comodismo. Se nós soubéssemos, está lá no Evangelho, no capítulo 19, que fala da fé que transporta a montanha, da força que nós temos e que é potencializada pela prece, o magnetismo que nós carregamos, segundo os Espíritos, com essas palavras, nós seríamos capazes de fazer coisas ditas como milagres, mas nós deixamos de lado. A gente bota na mão de Deus, que já está lotada, né? Mas a gente prefere entregar aos Espíritos do que resolver. A gente imagina 10 pessoas orando pela mesma causa, 20, 30, imagina, pelo mesmo objetivo, pela mesma pessoa, todos ali concentrados, exalando o seu magnetismo por aquela causa, botando o seu amor naquela questão. Eu duvido que a pessoa não teria uma melhora. Uma vez nós, na Casa Espírita, lá em Niterói, e aí depois quem quiser a gente costuma fazer essa oração, uma amiga nossa estava naquele vai e não vai, vai e não vai, melhorava e a filha ia visitar, ela quase desencarnando, já uma senhora idosa, não tinha mais movimento, estava acamada, e aí a gente percebia que toda vez que a filha ia ao hospital, quando ela estava quase partindo, ela não partia. E aí a irmã pediu ajuda, vamos tentar fazer alguma coisa? Eu falei, vamos, uma oração para ela desencarnar. E aí a gente se reuniu no sábado, isso por volta das 18 horas, fizemos uma oração. Cerca de mais ou menos 20 minutos depois, ela desencarnou. A filha estava aprendendo, a outra filha que estava com ela. E aí a filha nos contou que naquela hora ela dormiu, deu um sono tão grande que ela dormiu e a mãe desencarnou. Então quem quiser depois pode me dar um nome, tá? Na casa de Aureliano também, a gente teve um caso curioso de uma menina muito sensualista. Ela adorava balada, eu não sabia na época que era balada. E aí ela adorava uma balada, para mim atacar a bala no outro, né? Mas era noitada, eu conhecia como noitada, ela gostava de balada. E essa menina muito sensualista, ela casava, a gente conhecia o namorado, quando estava ficando íntimo ela já se separava. E nesse processo, a avó é uma espírita fervorosa, né? E muito preocupada, minha neta está desperdiçando a existência e se comprometendo com vários da paz, quase todos se matavam, queriam se matar, porque ela era linda, então assim, ficavam perdidamente apaixonados.
E aí casou com feio, gente, tá até hoje. Não adiantou nada. E aí a avó pediu para a gente fazer uma oração por ela. E aí nós começamos esse processo de oração. A menina muito saída, não parava em casa, os pais não viam. Pessoal que já deve ter alguém assim na família. E aí então nós começamos a orar por ela. Oramos por essa menina. Pode falar o nome, né? Porque só não pode falar sobre o nome, a Ana. E aí a gente pediu muito pela Ana lá, com muito fervor. É a Ana lá de Niterói, tá, gente? Ela não vai aqui não. E aí a gente começou a pedir por ela, Paula, 3 meses orando por ela, todos os sábados, rigorosamente pedindo por ela. E aí, gente, para nossa surpresa, a menina engravidou. Eu falei, para, senão vai vir gêmeo. A oração deu errado, eu fiquei preocupado. Gente, vamos parar de orar por ela, senão vai vir gêmeo. Aí que vai complicar tudo. E aí até cheguei a ficar triste. Gente, poxa vida, pedindo para ela parar, se equilibrar. A menina nasceu. Foi uma mudança de vida que assustou toda a família. Uma mãe devotada. Abriu mão de coisas que a gente nem sequer acreditava. A avó mal tomava conta porque a mãe não deixava. E as duas ficavam brigando para tomar conta da neta. Então assim, ela se dedicou tanto à filha que acabou mudando o roteiro de vida. Então quem quiser oração depois pode falar. E a gente ora, funciona, eu só não sei o que vai acontecer. Mas a oração é assim, gente. Às vezes a gente pede uma coisa, Deus dá, mas de uma maneira diferente. Não aquilo que a gente quer, aquilo que a gente busca, mas aquilo que vai nos fazer bem. Kardec pergunta aos espíritos, lá na Gênesis, no item 46, se a prece seria um meio da gente parar com a influência do obsessor. O que é um obsessor, né? Uma palavra feia, a gente acha que é o demônio, né? Porque a gente faz umas associações. Nosso lar virou o céu, né? A gente meio que catolizou, esqueci o nome. Mas enfim, a gente meio que adequou algumas realidades católicas ao espiritismo. O umbral virou o inferno, né? O obsessor virou um demônio, né? O nosso lar virou o céu, quando na verdade não é nada disso. Esses dias eu fiquei sabendo que tem um umbral, e aí eu falei, gente, se tem um umbral, deve ter um 2 brau, que já é mais acima um pouquinho, deve ser uma coisa mais melhorada. Eu moro lá no Cascatinha, lá no alto, debaixo do nosso lar. E aí eu falei, gente, se eu morro em casa, estou na vantagem. Já estou no nosso lar. Né? Agora aqui embaixo eu já não sei, né? Mas se eu morrer lá em casa, já está bem pertinho. E aí, gente, Kardec pergunta que o obsessor nada mais é do que uma pessoa que não gosta da gente, por algum motivo nos cobra alguma coisa, ou simplesmente, como ele coloca lá no livro dos médiuns, é um espírito incomodado com a nossa felicidade e resolveu juntar-se ao nosso campo para nos incomodar, para promover uma insistência negativa. E aí ele pergunta se a prece, nesses casos, tem efeito. E aí os espíritos respondem, em todos os casos de obsessão, em todos os casos, porque existem vários graus. E em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio. É o mais poderoso meio de que dispõe para demover dos seus propósitos maléficos o obsessor. Então a prece é o mais poderoso. Olha como ela nos ajuda. E aí André Luiz, lá no livro Os Missionários da Luz, e em outra obra sua, ele vai falar do vampirismo. O que é o vampirismo? É simplesmente compartilhar alguns hábitos nocivos com algumas entidades. Por exemplo,
É uma questão mesmo do vampiro, só que ele não vai grudar no nosso pescoço. Ele vai sugar o fluido daquilo que lhe dá prazer. Por exemplo, eu vou beber, jogo para o santo. Claro que não é o santo, é o espírito que está me vampirizando. Né? A gente acha que é santo, coitado do santo se beber, né? A coisa já não está muito fácil, né? Aí que não vai dar conta mesmo. E aí a gente vê as pessoas bebendo, aquela vontade, até mesmo gente que nunca bebeu, de repente sente aquela vontade, ou de fumar, né? E aí nada mais é do que um espírito, nós induzindo aquele processo. E ali ele vai tragar conosco, tirar aqueles fluidos que dá prazer a ele. Um alcoólatra que desencarna, tem essa vontade, ele vai induzir o outro a isso. E aí é o processo chamado vampirismo. E vai até na alimentação, né? O André Luiz chega a uma casa, se eu não me engano, com o Alexandre, o mentor espiritual. E aí, ao chegar nessa casa, estava justamente na hora do almoço. E a família toda sentada à mesa, o André Luiz percebe que todos ali na mesa, com exceção de uma senhora, todos ali durante o processo de alimentação, durante aquele repasto, estavam compartilhando com espíritos. Tinha espíritos junto com eles, comendo junto. O encarnado comia e o espírito tirava os fluidos ali, ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa diz, eu estou com fome, estou comendo por dois hoje. Uma grande verdade, na maioria das vezes. Uma amiga minha me chamou para almoçar. Vamos embora, Felipe, eu estou com a fome de 10 mendigos juntos. Eu falei, eu almoço com você amanhã. E ela foi. E aí, gente, o André Luiz percebeu que naquela mesa, uma senhora não estava sofrendo aquele processo. E ele achou aquilo curioso. E perguntou ao Alexandre, mas por que ela não está sendo vampirizada? E aí o Alexandre falou que naquela família, ela era a única que tinha o hábito da oração. Ela fazia a oração dela de manhã, vibrava em outra faixa e essas entidades não se aproximavam. E aí eu dou a dica para vocês, dieta da prece. Toda vez que for comer, ore, de preferência de meimei, que é enorme. E aí vocês vão comer menos, vão perder a fome, a comida vai até esfriar. Então emagrece. Então, gente, a gente tem que cultivar esses hábitos, agradecer. A prece tem essa blindagem que nós não percebemos no nosso dia a dia. Ela nos ajuda a proteger dessas influências que estão em nossa volta. Não é só influência de espíritos, né? Tem energias rodando aí no nosso campo e a gente não percebe. Uma vez fomos procurar uma chácara com uma amiga nossa, ela queria alugar. E essa senhora era uma coisa triste, gente. Ela tinha uma clara evidência que até hoje eu não encontrei em ninguém. Ela olha para a cara da gente e já vai falando tudo. E ela dá o nome, abusada. Ainda dá o nome da pessoa que ela vê. Fala, fulano, seu marido, ainda diz assim, ainda qualifica o indivíduo. E aí a gente foi procurar uma chácara, ela queria um lugar retirado. E a gente andando na chácara, chegava a um determinado lugar, tinha um cimentado no meio do gramado. Ela, Felipe, bota a mão no meu coração. O coração dela disparava. E aí ela saía, voltava os batimentos normais. Passava naquele cimentado de novo, o coração disparava. Aí ela chamou o caseiro. O que acontecia aqui? Quero saber, porque eu vou morar nessa casa, eu quero saber o que acontecia aqui. Aí a gente matava os animais da chácara. E a energia estava lá. Então ela era uma sensitiva, ela conseguia identificar e se blindar contra isso. E nós? Né? A gente só quando a coisa é ruim, a gente vai num hotel ruim e a energia aqui não é boa, mas é porque é barato. Né? Você vai no hotel caro, não sei que hotel maravilhoso, a energia é maravilhosa. Nós somos assim, né? A gente não tem essa faculdade. E aí André Luiz, gente, para de missão, começando a
André Luiz, no livro Os Missionários da Luz, no capítulo 6, que fala da oração, ele lá nesse livro ele nos vai levantar um caso muito interessante. Senão eu vou até meia-noite. E aí vocês é que vão rezar para eu parar de falar. E aí, André, se você estiver animado, sempre. Fiz umas 3 orações antes de vir para cá. O problema é do ônibus, pessoal. Não, pode deixar, eu também estou a pé, então pode deixar. E aí, você pode pegar a carona do carro, mas só está combinado. E aí, gente, André Luiz, nesse livro, ele nos fala sobre vampirismo. Missionários da Luz, no capítulo, se não me engano, 5 ou 6, ele fala da oração. Ele fala de Cecília, uma esposa. Fala também do seu esposo, da sogra e de uma menina que frequentam uma instituição espírita. Os 3 saem de lá, Cecília fica em casa dormindo. O marido, a irmã e a mãe. Ao sair do centro espírita, lá fora, 2 entidades femininas estavam aguardando o rapaz, que era casado. E essas entidades não teve acesso à casa espírita. Por isso é que eu falo para vocês, aproveitem o tempo que está aqui. Fiquem em silêncio, em recolhimento, que os nossos antagonistas estão lá fora. E aí, ele, ao sair da casa espírita, foi seguido por essas entidades. O André Luiz, junto, assistia toda aquela cena. E um fato muito curioso, ao chegar na sua casa, aquelas 2 entidades que participavam com ele de umas relações, que levavam ele para a relação extraconjugal, ele traía a sua esposa, junto com essas 2 entidades, elas não conseguiram entrar dentro do lar do rapaz. E aí o André Luiz ficou muito impressionado. E o Alexandre, um espírito evoluído, pediu permissão ao guia responsável pelaquela família, se poderia entrar. E o guia então disse que sim, e acompanhou o rapaz, que chegou muito de mansinho e deitou. Ele, devido às suas relações extraconjugais, a sua área genital estava sendo vampirizada por seres microbianos, segundo o André Luiz, larvas, corpúsculos espirituais, estavam sugando o seu fluido vital naquela área do sexo. Na casa espírita, o problema não foi devidamente resolvido. E ele então, em silêncio, deita. Ao deitar-se, a sua esposa se levanta em espírito, vê o marido ali deitado, e ela então faz uma oração. E do seu peito irradia uma luz tão forte que destrói aquelas bactérias espirituais. Mas antes, o André Luiz percebeu que em todos os objetos da casa havia a emissão de uma luz safirina. E ele fica muito curioso com aquilo, porque ele entrava em vários lugares, mas não via luminosidade nas coisas. E aí ele então pergunta ao Alexandre o que era aquilo. E aí o Espírito então responde, porque naquele lar tem-se o cultivo do hábito da prece sincera. E a prece sincera foi essa que traçou as barreiras para que essas entidades não entrassem dentro do lar. E elas ficam então do lado de fora, simplesmente porque Cecília tinha o hábito sincero da oração. Então vejamos como a oração é importante. A oração também é importante para os espíritos que desencarnam. Nós não temos noção dos efeitos que produzem para esses nossos entes queridos que já partiram. Um caso muito curioso aconteceu com uma médium muito famosa que tinha na Tijuca, no Rio.
ela trazia por noite mais de 4.000 mensagens de espírito, em média, nas sessões que ela trabalhava. Eram mensagens curtas, do tipo: fulana, o seu marido está aqui, o fulano. Ele mandou você verificar no bolso do paletó, porque existe um seguro de vida que a senhora não deu entrada. Ó, fulana, diz para a sua vizinha do 303 que o filho dela, o fulano, está muito bem. E essa médium muito conhecida lá embaixo, era amiga do Chico, uma sobrinha dela mora aqui em Olaria, e ela, nessas comunicações, essa sobrinha dela já chegou a trabalhar no Laje. Nessas comunicações, o rapaz foi levar uma família, a fim de receber também um recado. Ele não era dado a essas questões. E ao chegar lá, essa médium trouxe uma comunicação para ele. Disse: alguém aqui conhece o Gui? O Gui. E aí nada. Deu o nome do espírito. Aliás, deu o nome do espírito todo. E ninguém conheceu. E aí então deu o apelido, que era Gui. E aí o rapaz levantou o braço, muito assustado, né? Gui era um amigo dele que havia desencarnado. Aí ela deu o recado. O Gui estava indo lá para agradecer a ele. Por quê? Esse rapaz, o Gui, desencarnou num acidente de moto. Foi um acidente tão violento que o rosto dele ficou transfigurado. E ele viu. Ele ficou com tanto medo do morto que orava, dormia de luz acesa, com medo do morto aparecer para ele. Então ele orou de medo. E o espírito ainda assim comentou: graças ao seu medo eu melhorei bastante no mundo espiritual. E foi lá agradecer a ele. Então, mesmo que a gente tenha medo, orem. Orem porque funciona. Na casa de Aureliano tem um livro chamado Livro da Saudade. É o livro onde a gente anota os nomes dos desencarnados. Certa vez o Newton Boechat, prestes a começar a reunião, Newton Boechat era um espírita muito famoso, talvez muitos aqui não conheçam, embora tenha familiares aqui. O Newton, ele lia até o pensamento da gente. Então era terrível ficar perto dele. E de uma clarividência também muito grande. Um amigo nosso ainda adolescente, junto com o Newton vira para ele e diz: Eduardo, sua mãe está aqui. Não, Newton, minha mãe está em casa. Não, Eduardo, tem um espírito aqui dizendo que é sua mãe. Não, Newton, minha mãe não morreu, está em casa. Olha, o nome dela é esse, esse, esse. Ele ligou para a mãe na mesma hora. Mãe, o Newton está dizendo que tem uma senhora aqui dizendo que é minha mãe, o nome dela é esse. A mãe: Eduardo, venha para casa agora. O Eduardo ficou sabendo aquele dia que era adotado. Não sabia. E aquele espírito era o nome da mãe dele realmente. E o Newton tinha essas coisas. Uma vez esse Eduardo mesmo estava pensando no poema, na janela, que era Navios Negreiros. E ele pensando naquele poema, vendo o pôr do sol no horizonte, no mar, o Newton deitado na cama atrás, Navios Negreiros. Aí o Eduardo: como é que você sabe, Newton? Aí eu li na sua tela mental, que a gente carrega uma televisão de LCD de 60 polegadas na cabeça. Imagina o que os espíritos não sabem da gente. E aí o Newton viu. E aí, voltando à nossa história, o Newton não subiu para a reunião. E todo mundo: Newton, você não vai subir? Ah, não, eu estou curioso, tem um espírito aqui na porta que não quer entrar. E ele tem condições de adentrar a casa, mas ele está ali parado. Eu vou tentar falar com ele. E aí a gente ficou, todo mundo ficou curioso, né? E aí o Newton foi lá se comunicar com o espírito, saber por que ele não entrava. E o espírito disse: estou esperando um senhor. Eu desencarnei na via pública. Esse senhor estava passando e colocou meu nome aqui no caderno de oração. E hoje, após alguns meses, eu venho aqui abraçá-lo e agradecer por esse gesto. E o espírito deu o nome. Todo mundo correu para o livro da saudade, foi procurar o nome do espírito. E pela letra,
a gente descobriu que ele tinha colocado. E realmente, o seu Filó, que havia colocado o nome do Espírito lá, confirmou que ele colheu aquele nome num acidente que ele estava passando, perguntou o nome do desencarnado e colocou no livro da saudade. Então, olha como funciona. E a gente não usa esse recurso. Ao invés de chorar, de se acabar de saudade pelos nossos entes que partiram, mande uma oração, mande um sentimento de paz. Lá no mundo espiritual, um espírito pergunta ao seu guia por que todas as tardes ele era invadido por uma brisa de paz, uma brisa que ele não sabia explicar o que era. E aí o seu mentor que lá estava falou com ele: isso nada mais é do que o sentimento de gratidão da pessoa que recebeu a sua córnea. Todas as tardes ela agradece a Deus, e isso vem para você com essa sensação, com essa energia. Então, até mesmo o sentimento de gratidão é uma prece. Uma vez o Divaldo estava sentado, muito desalentado, quase chorando, e aí naquele processo, o Divaldo então, alguns anos antes, cerca de 14 anos antes, ele vê no noticiário a morte de um senhor. Ele se jogou debaixo dos trilhos do trem. E nós espíritas sabemos a condição daqueles que chegam ao mundo espiritual através do suicídio. O Divaldo se compadeceu, anotou aquele nome e todos os dias, durante 14 anos, o Divaldo orava por aquele espírito. Aonde quer que estivesse, o Divaldo fazia uma oração por ele. O Divaldo até pensava, era o suicida do trem, que abandonou vários filhos ainda pequenos, dependentes dele, e aquele espírito se matou. O Divaldo continuou orando a vida toda. Podia estar em qualquer lugar do mundo, ele tinha um caderninho com o nome das pessoas que ele orava. E esse espírito em particular levou mais ou menos 16 anos orando por ele. 16 não, 14. E aí então, numa dessas noites, o Divaldo, muito triste, disse que ali eles não estavam sentindo nada e quase chorando, aparece um espírito para ele e diz: Senhor Divaldo, não chore, nós precisamos muito de você. E o Divaldo não sabia quem era. Pergunta: quem é você? Ah, seu Divaldo, eu vim aqui te agradecer e pedir para que o Senhor continue, não caia nesse desalento. Eu sou aquele que, graças às suas orações, quando sentia o trem estraçalhar as minhas carnes, tinha 1 minuto de alento, 1 momento sequer, graças à sua oração. E esse minuto, no decorrer dos anos, foram aumentando. E hoje eu estou aqui são e venho pedir para o Senhor não chorar. Eu sou o suicida do trem. Divaldo chorou o dobro, né? Depois disso. E aí, gente, a oração é assim. E para encerrar, eu vou contar a vocês a história, a oração das 3 árvores. Essa oração é contada pelo professor Clóvis Tavares, um espírita que se converteu graças a uma psicografia da sua noiva, que havia falecido, a Nina Aroeira, e o nome dele era Clóvis Tavares, era um jurista muito famoso em Campos. Ele escreve um livrinho fino, e nesse livrinho tem uma história muito bonita que eu acho que ilustra bem essa oração, o que é a prece, qual o nosso comprometimento com a prece e o que nós devemos esperar dela. Eu espero que a partir de hoje nós tenhamos uma outra postura ao acordar e ao dormir, agradecendo sempre a Deus por tudo. Dizem os Espíritos que a prece também torna melhor o homem. Está lá na questão 660, se não me engano. E Kardec e os Espíritos dizem que sim,
porque quando nós oramos, é enviado para nós a assistência dos bons espíritos, que nos ajuda a não resvalar, a não cair novamente nos erros. E o professor Clóvis Tavares nos fala desse livro, que era uma história contada da Ásia Menor. Lá na Ásia Menor, numa floresta, já no entardecer, o sol começava a se esconder, deixando os seus raios luminosos serem vencidos pela noite. E lá naquele canto obscuro, 3 árvores conversavam entre si. Uma virou para outra e disse: um dia eu quero ser o símbolo de um grande rei. E a outra não se deu por menos. Se você vai ser o símbolo desse grande rei, eu quero carregar em mim os seus tesouros desse grande monarca. E a outra, então, ouvindo aquilo, disse: então eu quero ser o trono que há de receber esse grande rei. E aquela oração, aquela conversa num pedido muito singelo e simples, subiu aos céus. E naquele instante um anjo passava por ali e providenciou que tempos depois 3 lenhadores entraram na floresta. Entraram, derrubaram as 3 árvores, aquelas mesmas 3 que haviam feito pedidos diversos. E elas, cada uma foi conduzida a um destino. Aquela que queria ser o símbolo de um grande monarca foi convertida no instrumento de suplício nas cadeias romanas. A outra, que queria transportar os grandes tesouros desse monarca, foi convertida num simples barco de pesca. E a outra, que queria ser o trono de um grande rei, virou um depositório de alimento para os animais. Mais tarde, essa mesma, que foi convertida no depositório de alimentos, que foi uma manjedoura, ela recebe de Maria, mãe de Jesus, o Cristo. O Cristo nela sentou, aquela mesma que queria ser o trono do monarca. E mais tarde, esse grande rei, ao falar no mar da Galileia, naquelas tardes bucólicas onde ele derramava para aquela população os seus tesouros, ela, aquela que queria transportar esses tesouros, era o barco de Simão Barjonas, Simão Pedro. Ela teve em si o seu pedido atendido. E a outra, que queria ser o símbolo desse monarca, acompanhou Jesus até o monte do Gólgota e foi transformada na cruz, nessa mesma cruz que é o símbolo do cristianismo até os dias de hoje. Muita paz a todos. Vamos só fazer uma prece de agradecimento, uma das preces que o Chico psicografou logo no começo da sua trajetória. E ela começa assim: Senhor Jesus, pela bênção da sua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o seu reino de amor, pela paz que nos oferta, pela pureza divina que nos conforta e iluminas, bendito sejas, Senhor. Pelas carícias do lar, doce templo de carinho, que nos concede por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor. Pelos tesouros sublimes de dádivas da natureza, pela serena beleza do mar, jardim da cor, pela fonte que entretece poemas e melodias, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor.
e em tudo que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito seja